Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, estão com saudades? Estamos aqui de volta com vocês, né? E hoje vai ser mais um episódio aí para contar com a presença de vocês para poder assistir tudo aí. Bom, da minha parte dispensa apresentações, né? Eu a conheço muito bem, tanto que desde criança, né, era um dos meus abrigos. Quando eu estava em perigo, o calo apertava, era para lá que eu corria. Ela e suas irmãs e sua mãe sempre ali me protegendo. Mas ela começou muito cedo na profissão a qual ela vai contar pra gente aqui hoje. Seguiu os passos de sua mãe, começou aí numa brincadeira e hoje se tornou uma das maiores podólogas que as pessoas podem contar. Ela ajuda pessoas em vários sistemas nesse sentido. E para vocês que estão curiosos, né, do que se trata, quem é, ela pode mexer nos seus pés, claro, desde que estejam limpos. Também pode mexer em suas mãos, mas não é um pedido de casamento. Para mim pode ser Gi, para vocês pode ser Gislaine. Ai, meu Seja Deus, bem-vinda. obrigada. Ele quer me fazer chorar, gente. Começou cedo na profissão e veio contar pra gente aqui hoje, né? Como funciona, como que você chegou até esse momento da podologia, né? Então já se apresente pro pessoal, conta pra gente um pouquinho de você aí. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gislaine, mais conhecida como Gi. Vamos logo falar que a gente é primo, né, Jefferson? Porque tá todo mundo achando que a gente é namorado. Nós somos irmãos desde criança. Uhum. Eu não tinha irmãos, né? Não tinha um irmão, hoje em dia eu tenho, mas a gente cresceu como se fosse irmão, né? É verdade, literalmente. Como se fosse irmão. E eu comecei, vou contar um pouquinho da minha história. Como eu comecei. Eu comecei através da minha mãe mesmo, né? Que ela era manicure. E eu tava até lembrando esses dias, acho que algumas coisas a gente até vai lembrar, vai dar muita risada. Que eu lembro que eu era caçula, nós somos em 5, eu era caçula antes de vir a Daiane, né? E eu lembro que as meninas eram muito ruins comigo. Elas eram muito ruins. Eu lembro que quando a minha mãe saía pra trabalhar, minha mãe deixava eu com elas, né? E como caçula, o pai e a mãe faz tudo o que quer, então elas tinham ciúmes, né? Uhum. De mim. Então eu lembro que já me deram vitamina de sabão pra mim tomar. Vitamina de sabão em pedra. E eu besta tomava. Coisa da Lidiane, né? Essas ideias só pode vir dela. Já me maquiaram, falando assim: ai, Giginha, vem aqui, vou te deixar linda, fazer uma maquiagem em você. Aí fazia a maquiagem, aí eu chegava toda feliz lá pra minha mãe e falava assim: mãe, olha que linda que eu tô. Tipo Maria do Bairro mesmo. E aí minha mãe falava: filha, ela te pintou igual uma bruxa, filha, está igual uma bruxa. Então eu lembro que a minha mãe começou a me levar para trabalhar com ela. Eu ia com ela. E eu ficava assim um dia inteiro com ela. Ela trabalhava no condomínio. E eu ficava lá observando minha mãe fazendo a unha das clientes. Uhum. E aí minha mãe tinha vezes que ela falava assim: ah, pega um esmalte, pinta aqui a unha da filha da cliente. Uhum. Aí eu pintava, ficava observando ela pintar. Eu fui crescendo, vendo ela trabalhar. Então eu acho que isso acabou me chamando a atenção para a profissão dela, né? E é uma coisa que eu gosto até hoje, gosto muito, assim. Acho que eu fui a única que puxei, né, pra essa profissão dela. Talvez as pessoas no começo pudessem pensar, não vai muito longe não, tá só fazendo porque a mãe tá fazendo e tal, né? É verdade, eu comecei com 15 anos. Quer dizer, não vou falar de 15 anos, né, vou falar assim que eu comecei desde muito pequenininha nessa profissão. Mas assim, que eu comecei a fazer mesmo assim, pra ganhar dinheiro. Profissionalmente. Profissionalmente. Foi com 15 anos, né? E eu me achei nessa profissão, né, de manicure. Só que assim, eu sempre gostei muito de pé. Sempre gostei muito de fazer mais pé do que mão. E eu sempre tive vontade de fazer podologia. E eu lembro que a minha mãe até falava assim, Jefferson, minha mãe falava: essa neguinha passou a perna em mim. Imagina ela falando. E eu comecei com manicure, ensinei ela e agora ela já passou a perna em mim, já tá fazendo podologia. Então, assim, eu sempre gostei muito de mexer com o pé. Eu fui fazer podologia. E, assim, é uma área que eu tô... já faz 9 anos que eu tô nessa área. E eu gosto demais, demais, demais. Sou apaixonada, assim. E gosto de fazer, assim, com muito amor, muito carinho. Porque é uma coisa que eu gosto muito mesmo. Quando faz porque gosta, é outro capricho, por assim dizer, né? É isso.
E você não tem nojo de pé? Eu acho que eu já acostumei, já. Eu já acostumei. Assim, que nem assim, eu lembrei até de uma das minhas irmãs, que eu não vou citar o nome. É melhor não citar. Mas ela falou assim pra mim, Gi, é que você nunca se viu, mas quando você pega num bisturi, seus olhos brilham. Ela fala. Então, assim, eu já acostumei, é uma coisa que eu gosto. Assim, o que eu acho legal é, tipo assim, uma pessoa chegar com dor. Uhum. Eu acho que toda podóloga deve ter esse mesmo sentimento. Uma pessoa chegar com dor e sair sem dor. É muito bom quando a gente vê, tipo assim, um resultado, né? O antes e o depois, né? E ver os pés da pessoa saudável, né? Às vezes o pé tá doente, aí começa a fazer o tratamento, e depois você vê os pés saudáveis. Por exemplo, assim, quem tem onicomicose, que a gente chama de micose, né? Às vezes o tratamento é até 2 anos, né? Tem gente que às vezes até acaba desistindo do tratamento, porque acha que não tá tendo resultado. Mas eu gosto muito, por exemplo, assim, quando eu pego alguém que eu tô fazendo tratamento, às vezes até demora esse tempo mesmo. Depende do organismo da pessoa, mas às vezes até demora esse tempo mesmo. Mas eu ver é o antes e o depois. É. Né? Então é muito bom você ver saudável, né? A sensação de trabalho realizado também, né? É verdade, eu gosto bastante. Legal, legal. E quais são os tipos de tratamento que você faz nos pés, assim? Para as pessoas talvez possa pensar que talvez é só a questão de unha encravada, mas não é só isso, né? Não, são várias coisas, calos, calosidades, né? São várias patologias, doenças, né? Que às vezes até de acordo com a pisada da pessoa, eu mesmo tenho um cliente que ele tem o pé cavo. O pé dele é bem cavo. O que seria? O pé cavo é um arco muito elevado no pé, o arco do pé é muito elevado. Então a pessoa, ela não consegue apoiar a parte do meio do pé. Então ela só apoia o antepé, que é a parte da frente, e o retropé, que é a parte de trás. Então ele tem muita calosidade. Eu até falei pra ele assim que um dia eu gostaria até de gravar, que ainda não consegui, mas gravar ele entrando e ele saindo, porque por conta da pisada do pé dele, do formato do pé dele, ele tem muito calo no pé. Então, quando ele chega, dá pra ver que ele chega com dor, ele não consegue nem apoiar. E aí, quando retira o calo, você já vê a diferença dele, da pisada, de como ele volta, né? Então, é isso. A gente não é apenas unhas encravadas, mas é onicomicose, tratamento de micose, verruga plantar, que a gente chama de olho de peixe. E as pessoas dizem que dói demais, que parece uma agulhada. Calo com núcleo também, que dói bastante. É um calo tipo enraizado, que dói bastante, né? E várias coisas que a gente dá também, orientação, né? Às vezes a pessoa precisa de uma palmilha, a questão também de frieira, que é a tinea pedis, que pode dar muitas doenças, principalmente a erisipela. 99% da erisipela é por conta dessa tinea pedis, que a gente chama de frieira, que fica aberta. Às vezes a pessoa coça, machuca, fica aberta, é uma porta de entrada para bactéria, né? Então é um leque, assim, são várias coisas. Não é só a questão de desencravar, que as pessoas, manicure é só... Manicure não, podóloga, né? E aí, às vezes, as pessoas até confundem um pouco, né? As pessoas acham que... A gente várias vezes no curso, quando eu fazia, a gente ouvia isso, que as pessoas acham que podóloga é uma manicure de luxo, né? Tanto que muitas pessoas querem fazer podologia e às vezes quer pagar como manicure. Sim, né? É diferente, né? Eu lembro que na época, quando eu fazia curso no Senac, lá na Penha, a minha professora falava assim pra gente abandonar manicure, ficar só com podologia. Exatamente porque quando você faz os dois, às vezes acontece essa confusão da pessoa achar que porque você é manicure, você tem que desencravar. Ou que você vai desencravar, vai fazer todo o procedimento de podologia e vai cobrar como manicure. Né? Então ela falava assim, é melhor vocês ficarem só com uma profissão. Entendi. É diferente uma da outra, né? É diferente uma da outra. Mas quando eu tava lá no curso, eu pensava assim na minha cabeça, eu não vou deixar nada, eu gosto muito de manicure, eu gosto muito de fazer a unha. Mas a gente precisa ensinar o cliente, o paciente, a diferenciar, né? Porque senão a gente acaba acostumando mal e eles querem pagar, trocar um serviço pelo outro e pagar mais barato, né? Então, só
explicando rapidinho, né? Podologia cuida mais da área da saúde dos pés, né? É mais essa questão de desencravar, o corte correto da unha, né? Isso é importante. Muitas pessoas falam sobre isso, né? O corte correto, né? Porque às vezes é através do corte que fazem encravar, às vezes, né? Eu já tive Isso. encravada, lembra? Eu lembro. 2 Na anos. época eu não era podóloga, se eu fosse. Sua mãe que fazia os negócios lá, os medicamentos lá meio louco. E jogava no pé. Mas foi sofrido. E corte errado. Então, às vezes a pessoa, a unha tá encravada. Às vezes pode acontecer duas coisas. Às vezes a unha realmente tá encravada, porque a unha da pessoa cresce entrando lá dentro na pele. Ou às vezes pode ser uma pele dura, que a gente chama de onicofose. Essa pele as pessoas às vezes confundem com encravar. Mas às vezes é só a pele dura. Né? Só que isso já faz a pessoa sentir dor. Né? Como se estivesse encravando. E realmente, às vezes a pessoa acha que para aliviar a dor, ela corta o canto. E nisso que ela corta o canto, às vezes ela deixa um pedaço de unha. E nesse pedaço de unha pode dar um granuloma, que é uma infecção, que a gente chama que fica pedaço de unha, dá pus, dá sangue, a pessoa não consegue pisar, né? Enquanto você não tira aquele pedaço de unha, não melhora. E parece que quando tá melhorando, alguém pisa no seu pé, você bate assim. o pé. Não te cortando, eu lembrei que quando eu tava com o pé daquele jeito, né? Tava muito ruim. Aí minha mãe também tinha tido isso. Ela foi num lugar, ali na Dom Joneri, e aí ela fez, né, o procedimento e arrancou a unha, né? Aí ela falou assim, aí eu falei, mãe, mas dói? Ela, não, anestesia e tudo, é bem rapidinho e tal, né? Eu fiquei pensando, eu falei, então acho que eu vou lá, né? Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, era uma maca assim, né? Eu até achei estranho. Eu falei, nossa, mas faz uma cirurgia, né? Eu deitei. Aí eu falei, moço, tem anestesia? Ela tem. Aí eu vi ela pegando uma água e jogou no meu pé. Eu falei, oxe, né? Foi que estranho, né? Eu sentindo uma dor e ela cavucando, eu puxando meu pé. Eu falei, não quero mais. Eu falei, tá doendo. Eu falei, tá doendo. E ela puxando meu pé e eu puxando de volta. Eu falei, larga meu pé, eu não quero. Eu tava com tão nervoso, que eu tava na maca, segurando assim, eu rasguei a maca com a mão. Ela deve ter ficado assustada com você. Ela falou, você precisa de ter calma. Eu falei, eu pedi pra você soltar meu pé, eu não quero mais, tá doendo muito. De pouquinho eu resolvo em casa, porque tá doendo demais. E realmente é uma dor infernal. Mas, enfim, ela conseguiu. E arrancou um enorme pedaço de unha que ficou lá no cantinho. Porque você acha que tá cortando no cantinho, tá dando certo, mas não. Tá só enfiando mais unha, parece, né? Verdade. E uma coisa que eu costumo dizer assim, é como o nosso corpo é inteligente, né? Porque o que acontece? Quando começa dar pus, a pessoa começa a sentir dor, né? Porque ali tem infecção, né? E o que acontece? A partir do momento que você cortou aquele pedaço de unha, é como se não fizesse mais parte do seu corpo. Então, o corpo, ele começa a expulsar através do pus. Sim. Né? Enquanto você não tirar aquela parte, tem gente que até fala assim, às vezes tem gente que chega com o pé muito inflamado, às vezes eu falo assim, ó, vai no médico, toma uma bezetacina, um medicamento pra você sentir menos dor. Mas às vezes a pessoa já tá tanto tempo com aquela unha daquele jeito, que a pessoa fala assim, não, eu quero que tire hoje, eu quero que tire agora, sem anestesia, sem nada, eu quero ficar livre dessa dor. Eu tive, por exemplo, uma cliente que ela teve nos 4 cantos dos 2 dedão. Deus é pai. 4 cantos. E o que eu achei mais interessante é que ela teve parto normal com aquela dor. Só depois que ela teve o parto que ela foi lá. Meu Deus. Pra tirar. Quanta dor que ela tá sentindo, do pé à cabeça. Ela ficou 6 meses com os 4 lados do pé. Porque quando ela foi lá da primeira vez, ela tava grávida. E aí, quando ela foi pra fazer, ela já estava com o neném no colo. E aí ela falou assim pra mim, eu já vim aqui. Né? E eu falei assim, eu não lembro de você. Ela tinha ido só pra saber informação. Sim. Aí ela falou, eu vim aqui, eu ainda tava grávida, tudo. Eu falei, meu Deus, como que você conseguiu ter o parto já sentindo dor nos 4 cantos, né? Então, assim, essa questão mesmo do corte certo, né? Tem pessoas que às vezes é genético. Tem pessoas que a unha já é o formato genético. Herdou do pai, herdou da mãe, né? Não tem o que fazer. Aí, tem pessoas que o problema também já é o corte errado. Quando é assim, tem a solução que a gente usa da fibra, né? A fibra é um aparelhinho que você coloca para poder abrir a unha. Então, quando é corte errado, a fibra corrige. Aí, depois a pessoa não vai ter mais esse problema. Mas se for genética, não adianta. A pessoa vai ter que estar sempre fazendo tratamento.
porque é o formato da unha natural da Não pessoa. tem o que fazer, né? Então vai estar sempre assim, desse jeito. Você se assustou com a primeira vez que você foi mexer com algum pé que tava... Não era só a questão de cortar a unha? Era algo mais complicado? Você lembra da sua reação? O que você sentiu? Sim. Eu fui atender uma cliente. Você fala assim, na questão de infecção ou na questão de qualquer pé mesmo? É, qualquer pé que você olhou assim que era algo diferente do que você estava acostumado a fazer. Teve um que eu fui fazer. Na realidade, eu fui atender na residência da pessoa mesmo. E a pessoa que me chamou foi a irmã dela para atender essa moça. Só que ela não me falou a verdade. Ela não me falou. Quando estava chegando na casa dessa cliente, ela falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa que eu não te falei antes. Mas assim, a minha irmã, que você vai atender, ela tem esquizofrenia. Ela tem esquizofrenia. Então, eu queria te falar agora. Eu falei, por que você não me falou antes, né? Aí eu falei pra ela, ó, vou fazer assim. Eu vou perguntar pra ela. Se ela quer fazer, eu vou fazer. Se ela falar pra mim que não quer, eu não vou fazer. Porque você sabe como que é. Uma pessoa que com esquizofrenia, não tá controlada, a pessoa pode até ser agressiva, né? Sim, é verdade. Aí eu sei que quando eu cheguei lá, eu achei muito estranho, porque ela veio, tipo, andando assim, muito com uma pisada muito pesada, assim. Parecia até, sabe quando a pessoa, tipo, pato andando assim? Ela foi andando assim. E eu achei estranho. E aí, quando ela tirou a meia, a unha dela tava crescendo pra cima. Pra cima. E bem grande. E ela falou que já fazia 2 anos que ela não cortava a unha. Por quê? Ela não cortava. Então, eu acho que é devido ao problema dela mesmo, a doença. E eu acho assim, a unha dela tava muito dura, tava com onicomicose, com muita massa. Então, acho que ela tinha medo também que alguém cortasse, machucasse, né? Na realidade, eu tava até pensando, nem culpo ela, porque ela tinha um problema de saúde, né? Sim. Porque assim, eu fiquei pensando, uma pessoa normal, ela não ficaria com a unha daquele tamanho. Porque, pensa, gente, a nossa unha cresce um pouquinho. Aí, se você vai dormir no lençol, em qualquer lugar, no sapato, incomoda. Então, se ela tava daquele jeito, é uma doença mesmo. Porque no normal, uma pessoa não fica assim, né? Mas assim, eu acho que era mais da família, né? A família. Sim, tomar um cuidado maior, né? Eu até falei pra ela assim, ó, quando for assim, era bom levar no médico. Talvez dar um remédio pra ela dormir e cortar, né? A unha dela. Mas aí foi a unha que eu mais, assim, me assustei. Porque eu nunca tinha visto uma unha daquele tamanho crescendo pra cima. E você conseguiu cortar? Então, consegui fazer. A gente teve que colocar pra amolecer mesmo, na água quente mesmo, pra amolecer. E eu consegui cortar, consegui limpar, mas chegou a quebrar meu alicate. Quebrou meu alicate. Então é isso. Aí eu dei orientação pra ela fazer a cada um mês, né, a unha, cortar direitinho pra não chegar nesse ponto. Sei que ela ficou bem feliz, assim, quando saí de lá. Ela Fica até ficou, mais "Ai, leve, que né? bom." 2 anos, né? Foi, imagine. Ó, quando a gente faz o pé normal, sem ser podologia, a gente já sente super leve. Imagina um pé que faz 2 anos sem Meu você Deus. cortar. Não, é difícil. Guerreira mesmo, viu? difícil. Pra aguentar. Eu imagino, e crescer, que não cresce normal, né? Cresce diferente, né? Vai embolando, sei lá, né? Meio Vai, estranho. ainda mais porque tinha micose, então foi deformando, a unha foi crescendo pra cima. Então foi pior. Que coisa, viu? Então você aprendeu a lidar com clientes desde cedo, na verdade, né? Já, antes de trabalhar, você já lidava com os clientes, vendo sua mãe fazendo as coisas e tal, vendo comportamentos, né? E em que momento da sua vida algum cliente você olhou assim, que você olhou e falou assim, poxa, eu acho que esse cliente não tem razão no que ele tá fazendo, não. Que você já passou por alguma situação que você olha e fala, é que eu não posso responder à altura, mas... As pessoas costumam dizer que o cliente sempre tem razão, mas nem sempre, né? Eu lembro, assim, que aconteceu uma situação comigo bem desagradável, chata. Foi quando eu comecei. Eu trabalhava no salão de cabeleireiro, era manicure lá, e peguei uma cliente chata. Sempre tem. Não vou dizer chata, pode ser também exigente, né? E quando eu fazia a unha dela, ela tinha a capacidade de tirar o alicate da minha mão. E ela falava assim pra mim, olha, minha cutícula, ela abria bem assim, a unha dela é assim.
assim, ó. Eu gosto que abra, eu gosto que seja bem funda. Ela falava, não é assim que faz, ó, deixa eu te mostrar como que é. Aí eu pegava, ainda tentava fazer, né, do jeito. Só que assim, no começo, quando a gente também começa inseguro, né? Sim. E também tem a questão que machuca, né? Se você... Primeiro que não é bom você ficar aprofundando muito, porque a cutícula é a proteção, né? Aí, se você tira toda a proteção, entra bactérias, você pode pegar várias doenças. E até a unha pode soltar, né? Não é bom. Mas assim, ela pegava da minha mão, todas as vezes eu falava, mãe, deixa eu fazer então, deixa eu tentar fazer assim do jeito que você queria. Aí, e assim, medo de machucar também eu tinha, né? Porque se você faz muito fundo, é mais fácil pra você cortar a pessoa. E ela tirava o alicate da minha mãe. Tirava, falava, olha, não é assim que faz, tem que abrir bem aqui. Eu tenho 2 cutículas, uma por cima, outra por baixo. Até que eu fui deixando ela fazer. Conclusão, ela fez a unha dela toda. E o bom de tudo é que ela me pagou. Aí você falou, volta mais vezes, viu? E assim, eu achei desagradável, né? É, totalmente. Porque Fazer se ela foi pra isso. lá pra você prestar o serviço, né? Ela deveria ela ter feito, né? Então dá curso, né? Na casa dela. Meu Deus. É que tem pessoas de todo tipo, né? É que é aquela coisa, cliente sempre é aquela situação, você nunca sabe como vai ser o próximo, né? Existe aqueles normais, né? Que a gente pode dizer assim, nada fora do comum. Existe aqueles que é fora da casinha, né? Que vem com umas loucuras muito diferentes, que você tem que se adaptar ao cliente ainda, tem que ficar olhando e tentar entender. Que loucura é essa que ele tá falando, né? Deixa eu tentar ver se eu consigo entrar nessa onda dele aí, né? Mas depois ela voltou? Olha, você acredita que eu não lembro? Mas eu acho que eu tô, graças a Deus, se ela não tiver voltado. Se você tá assistindo, olha aí. Mas é complicado. E tem mais situações que você passou com clientes ainda? Ou você acha que, tipo, essa foi o fim da picada pra você já? Eu acho, achei que essa foi. Assim, mais desagradável assim, igual ela, não. Sim, ainda bem, né? Porque é muito ruim a pessoa querer te ensinar você a fazer o seu serviço, É né? horrível Porque isso. você estudou, né? Por mais que eu tava começando eu tava no começo, eu fiz o curso, né? Então, assim, eu estudei, eu sabia o que eu tava fazendo, né? Sim. E assim, é muito ruim a pessoa querer te ensinar. Né? Acho que em todos os ramos existe isso. Pessoas avulsas que chegam e quer te ensinar. Só que não é que ela quer ensinar. Na verdade, é aquela que gosta daquele jeito, né? Então ela tem que falar, eu gosto assim, né? Mas ela quer ensinar você a fazer alguma coisa que, tipo, já é o seu ofício, né? Igual eu mesmo com fotografia, em casamento e tal. Às vezes os noivos estão lá tranquilos, aí vem uma madrinha, um padrinho, uma tia, sempre tem uma tia, que aí vem, você não vai tirar foto daquilo? Você não vai fazer não sei o que e tal? Tipo, você já fez. Só que a foto, em um flash, você tirou a foto já e tal. Só que a pessoa não viu, aí quer lá controlar, quer e tal. Mas assim, cada um na sua função, né? Cada um no seu papel. Você é convidado, fica lá bonitinho. A minha parte é fotografar, né? É assim que tem que ser, né? É verdade. Então, você se sente realizada no nível profissional hoje? Ai, que bom que você fez essa pergunta. Então, eu tô numa fase agora muito de investir no meu lado profissional, né? Assim, eu tô numa fase que eu tô mais voltada pra esse lado profissional. Quantos cursos você já fez? Muitos cursos. Assim, agora eu sempre gostei, né, de estar fazendo curso, sempre gostei. Na minha área mesmo de podologia, eu fiz podologia geriátrica. Essa podologia, ela é especialização, mais uma especialização para cuidar de pés de idosos, mais de idosos. Geralmente tem mais problemas. Que tem problemas no pé. Tem a pele fina, né, para você saber fazer sem cortar. Também a podologia esportiva, eu fiz. É o curso técnico de podologia. E agora eu tô fazendo no Senac da Vila Prudente, especialização em pés diabéticos. Né? Legal. E é uma coisa que eu gosto muito, assim, você perguntou se eu me sinto realizada, é uma coisa... Eu acho que eu me sinto muito, porque é uma coisa que eu já gosto. Sim, né? sim. Eu acho que quando a gente gosta, a gente já faz com amor, a gente faz com prazer. É uma coisa que eu gosto. E assim, eu gosto de dar o meu melhor. Né? Tudo que eu vou fazer, assim, Assim, eu sou detalhista, assim, então eu gosto de dar o meu melhor, né? Mas eu me sinto muito realizada. E eu tô nessa fase boa, assim, de investir mais na minha carreira profissional. Sim. E é a melhor coisa, né? Porque quando você encontra o seu objetivo, aí você vai indo, né? Igual quando a gente era mais novo, né? A gente fica naquela dúvida, o que eu vou ser, o que eu vou fazer e tal. Até você descobrir aquilo que você quer, depois que você descobre, você fala, é isso, né?
E vai que vai. E é verdade, eu fiquei pensando agora assim, comigo, né? Que os pais, eles têm muita influência sobre a gente, né? Influência boa ou negativa, né? Uma coisa que eu sempre falo para minhas irmãs, eu falo assim, olha, uma coisa que a minha mãe ensinou a gente, que eu falo assim, que foi de bom, duas coisas, né? Primeiro, ela sempre falava assim pra gente, olha, não tenho dinheiro, não tenho riqueza para deixar para vocês, mas uma coisa que eu deixo para vocês como herança é a organização de Jeová. Ela assim falou, então pra mim é a maior herança que tem. Depois, eu falo assim pras meninas que uma coisa que tanto minha mãe como meu pai deixou pra gente foi a questão de ser guerreiro, lutador, trabalhador, né? Tanto minha mãe como meu pai, eles sempre foram muito guerreiros, trabalhadores. Tanto que a gente fala assim, nós somos em 5, mas não tem uma das filhas da minha mãe que é preguiçosa. É verdade. A gente corre atrás das coisas, a gente é batalhadora, né? Então eu falo assim, que os pais, eles têm muita influência, né? Tem. Por isso que a gente fica pensando assim, se um dia eu tiver um filho, assim, a gente tem que pensar em dar bons exemplos, né? Deixar boas coisas, porque tem muita influência. Porque eu fico pensando, a minha profissão mesmo que eu tenho hoje foi por causa da minha mãe. Sim, é verdade. Foi, ela me influenciou muito. E tão guerreira que ela voltava lá do serviço cansada das unhas dela, pegava a marreta e queria continuar mexer na casa. Não parava, não descansava, né? Acordava cedinho, de madrugada às vezes. Esses Que dias, loucura, sabe né? quem foi lá esses dias? Foi a Marisa. Foi O seu Luiz. Sim. Foi lá em casa e fui atender o seu Luiz. Aí, menina, eu achei... ela me falou uma coisa que eu achei tão engraçada. Eu dei risada, né? Mas hoje em dia a gente acha um absurdo. Mas ela falou assim, Gia, sua mãe, ela fazia as nossas unhas, né? Pra assembleia, tudo, pros congressos. E aí eu lembro de um dia que deu 10h30, deu 9 horas, deu 10h30, a sua mãe não chegou. Aí eu não tinha marcado com ninguém. Aí eu pensei assim comigo, meu Deus, vamos sem fazer a unha. Sem fazer a unha, ela não veio. Ela falou, Gi, quando deu 10h30, sua mãe tocou a campainha. Eu lembro que ela fazia isso mesmo, do nada ela aparecia. Ela foi andando, eu falei assim, nossa, Marisa, nem tinha Uber naquela época. É verdade. E ela... Então, assim, hoje em dia, eu acho assim, né, o horário eu acho muito tarde, né, eu não faria isso, né, sim, mas eu vejo, assim, a questão dela, assim, muito trabalhadora, muito batalhadora. Eu lembro que ela tinha as continhas dela lá, né, e tal. E ela fazia os cálculos dela. Não, essa semana eu tenho que fazer tantas unhas. É isso Eu mesmo. tenho que fazer não sei o quê. E ela vinha lá de sol. Onde a gente tava no Itaim? É verdade. Ali no Bradesco, ali embaixo, no condomínio. E sempre encontrava ela em algum lugar. No mercado. Sempre com a malinha dela. Trabalhando. Por isso que eu falo que eu não gosto muito de mais pro Itaim. Porque assim, como ela andava pra aquele Itaim... Todo aquele Itaim, então assim, todo lugar que eu vou lá, parece que eu lembro. Tem a lembrança. Até hoje tem essa lembrança dela. Nostalgia. É estranho às vezes. É. Eu tô assim, passando em algum lugar, aí eu olho assim, parece que eu vou ter a sensação que eu vou encontrar em alguma esquina, até hoje. A parte triste pra lá. Bom, vamos mudar já o foco aqui, né? Como você trabalha nessa questão de podologia, né? E manicure, você conhece bem do assunto. Então, a gente vai fazer um joguinho aqui agora do não pode ou pode sim. Aí vai ter 4 opções, dentre essas 4, você vai escolher 3 números. E aí, eu vou te dar, exemplo, número 2. Aí eu vou ler o número 2 a pergunta hipotética, né? E aí você vai responder o que você acha, se isso não pode ou pode sim. Tá bom? Então, rodou a vinheta, não pode ou pode sim. Pronto, vamos lá então. De número 1 ao 4, qual você escolhe primeiro? Número 1. A situação é a seguinte. Uma cliente marca um horário com você e quando você está chegando na casa dela para fazer a unha, ela manda uma mensagem pedindo para remarcar, porque não vai conseguir fazer mais. Isso não pode ou pode sim? Não pode. É o cúmulo, né? Não pode. E acontece? Acontece, assim, hoje eu não vou mais, é muito difícil, não vou falar que eu não vou, eu vou, né, para alguns casos específicos, às vezes idosos, pessoas que não conseguem se locomover. Pra quem não sabe, ela atende na própria, né? Eu tenho meu espaço, mas espaço assim, dela. mas às vezes tem clientes que são muito necessitados, né, que eles não têm boa locomoção, é idoso, tem dificuldade, aí eu vou, né, mas assim, a gente faz toda uma programação, né.
Às vezes uma pessoa pede para reservar um horário e às vezes uma outra liga querendo aquele horário e aí a gente não tem porque já tá reservado. É. Então, o que acontece? Quando a pessoa ela não faz, ela atrapalha a sua agenda. Você perde, né? Ainda mais porque eu trabalho por conta. Então, assim, você perde. Então, eu prefiro que a pessoa avise antes. Tipo assim, uns 2 dias antes. Porque se alguém ligar, eu já vou encaixar Já alguém no consegue lugar passar dela. Eu com não outra perco. pessoa, não perde. Porque senão você Entendeu? fica de mãos atadas, né? Sem a cliente 1 e sem a cliente 2. É verdade. E hoje em dia a nossa vida é tão corrida, né? Então, a gente tem que... Tudo é uma programação. Tudo é uma programação pra gente conseguir fazer as coisas. Se não se programar, nem tudo sai certo, né? Verdade. Respondido. Agora, qual mais? A 4. 4. Você terminou o seu serviço e deixou a unha da cliente perfeita. Ela sai e você começa a atender uma outra pessoa. Em alguns minutos, ela volta dizendo que borrou uma unha e precisa fazer novamente e quer que você atenda ela de imediato. Isso não pode ou pode sim? Eu posso até atender, sim, mas eu primeiro preciso terminar a pessoa que eu tô fazendo, né? Mas isso acontece várias vezes. Várias vezes. Eu tenho uma cliente que ela tem dificuldade mesmo. É colocar o sapato aí pra casa, borra. Sempre borra, já até sei. É sempre o pé. A mão ela não borra, mas o pé ela tem dificuldade. Aí. E tem algum truque pra poder fazer secar antes da pessoa ir embora ou não? Tem que esperar mesmo? Não, então, a gente pode jogar o spray pra secar a unha. E também vai muito do cuidado da pessoa. Mas só que tem pessoas que parece que tem muita facilidade de bater o pé. Sim. De esbarrar, de bater. Às vezes, na hora que vai pôr o chinelo, aí a pessoa, tipo assim, sem querer já borra. Às vezes a pessoa também já vai com um chinelo que não é apropriado pra quem vai fazer a unha. Vai com o chinelo todo fechado, que tem mais dificuldade pra entrar. O pé, né? Então, acaba dificultando. Mas eu até faço. Mas Sim. contanto que ela espere, não vai ser naquela hora, imediata. É. Mas tem que esperar, né? Respondido. 2 ou 3? 3. 3. Um cliente pede para resolver um caso de unha encravada. Ele chega para fazer o procedimento, mas quando começa o serviço, percebe-se um mau cheiro. O famoso cheiro do chulé. E para ele tá tudo bem, mas para você o cheiro está quase que insuportável. Isso não pode ou pode sim? É o que mais acontece. Pode. Pode sim acontecer. Por isso que a gente tem que usar os EPIs, né? A máscara, pra você não ficar sentindo aquele cheiro, respirando aquele cheiro, né? Mas é o que mais acontece. Chulé é uma coisa que geralmente as pessoas têm. Poucas pessoas não têm. E aconteceu o caso de alguém com um cheiro muito insuportável que você tem que falar a pessoa, não sei, lavar o pé antes ou não chegou a tanto, não? De chulé, não. Mas de sangue, cheiro de sangue forte, quando é infecção do sangue forte, eu senti já o cheiro do sangue forte. E é aquela coisa do autocuidado, né? Higiene, né? Que eu, pelo menos, penso assim, se eu vou num lugar que vai mexer no meu pé, então, né, vou lavar o pé mais do que de costume, né? Pra poder não ficar passando vergonha, né? Mas é que tem gente que não tá nem aí. Não tá. Tem gente que só acorda e vai, né? Não tá nem aí. Ai, faz parte, né? Mas respondido, né? E aí você também lida com pessoas que têm problemas, né? De diabetes, né? Pessoas que têm problemas com saúde, né? E aí eu vou pedir pra você, né? Explicar pra gente, né? Um pouquinho mais sobre isso. Vamos pedir pra entrar também uma convidada, né? Que vai nos ajudar a esclarecer um pouquinho sobre esse assunto, né? Então, vamos pedir que, por favor, entre a Cleide. Então, né, estamos aqui com uma convidada especial, né, que ela vai contar pra gente, junto da Gislaine, sobre Gi, né? Pra mim, pode ser Gi. Um pouquinho como funciona essa questão de lidar com pacientes diabéticos. Então, seja muito bem-vinda, Cleide. Pode se apresentar, por favor. Então, eu sou Cleide, sou podóloga há 16 anos e hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a nossa profissão. Maravilha, maravilha. E como que vocês lidam com pacientes diabéticos? Então, a gente, como a Gi já comentou, né? Nós estamos fazendo o curso de especialização em pés diabéticos e a gente é o profissional capacitado para verificar e isso orientar, né? Nós temos que planejar cada atendimento individual e prestar não só serviço,
como orientação para que esses pacientes eles possam ter uma vida mais saudável e longa, né? Legal. Acontece muito de, por exemplo, se machucar, demorar para cicatrização. Como funciona essa questão? Então, Jefferson, o diabetes, ele acontece por quê? Porque o pâncreas, ele para de produzir a insulina. E isso, o que acontece? A insulina, ela fica solta no organismo e ela acaba colabando, ou quer dizer, grudando os vasos sanguíneos. E qual o resultado, né? E que vasos são esses? São os menores vasos que tem no nosso corpo, como, por exemplo, os capilares. E onde estão os capilares? Os capilares estão nos olhos e nos nossos membros inferiores, causando a perda da sensibilidade e também a visão. Com isso, nosso paciente, ele deixa de sentir, de ter sensibilidade no pé, de sentir o pé e de ver. Então, ao surgir problemas, ele não consegue identificar. Então, nós estamos para isso, para verificar, orientar, cuidar dessas feridas e até mesmo quando os sinais surgem, nós podemos falar para o nosso paciente, né? Olha, você precisa ir ao médico, porque você está com tais sinais, tais problemas, e ele ainda não se deu conta disso. Pode falar. Posso falar? E uma coisa interessante também, né, que a gente tá estudando, né, que a nossa profissão é podologia, quando a pessoa diabética vai até o podólogo, previne 99% dos casos de amputação, né? Por quê? Porque uma pessoa que tem diabetes, como ela não tem uma boa vascularização, ela não tem uma boa cicatrização. E ela não pode estar tirando a cutícula, né? Não pode estar indo na manicure, tirar a cutícula, porque o risco é maior de cortar. E aí, quando corta, não tem cicatrização, não tem uma boa cicatrização. E aí, o que acontece? Nisso que não tem uma boa vascularização e uma boa cicatrização, aí pode necrosar, né? Não vai passar sangue ali, não vai estar tendo irrigação de sangue, pode necrosar e a pessoa até amputar, né? Então, o que eu tô gostando, acredito que a Cleide também, que a gente tá aprendendo um tratamento diferenciado pro diabético, né? Um tratamento diferenciado. O mesmo tratamento que a gente faz, por exemplo, para uma pessoa que faz podologia normal, uma pessoa que vai fazer um tratamento de podologia, que não tem diabetes. É totalmente diferente de uma outra pessoa que tem diabetes. Sim. Né? Até os instrumentos que a gente usa não são os mesmos, né? A gente não usa o alicate quando vai. E é bom as pessoas entenderem isso. Não são os mesmos, porque o alicate pode fazer com que a pessoa corte, né? Às vezes um acidente acontece, né? Sim, cortar e não ter essa cicatrização, né? Então é muito importante que uma pessoa diabética ela faça um tratamento com um podólogo e juntamente com o acompanhamento do seu médico, né? Em vez de ir em manicure, né? E até a Cleide falou também da questão da sensibilidade que eles perdem, né? A gente tá fazendo o curso, eu vi uma experiência no curso mesmo de uma moça que eu achei interessante, uma colega nossa. Contou que uma cliente, quando ela andava de chinelo, ela perdia o chinelo e não percebia. Quando ela olhava, ela já tava lá na frente andando. E onde foi parar meu chinelo? Perdeu totalmente a sensibilidade. Ela perdeu totalmente a sensibilidade. Então, o que ela faz? Para ela não perder o chinelo, hoje ela usa tênis. Quando ela vai para os lugares, ela usa tênis. E o podólogo, ele também previne nessa parte, porque a gente está aprendendo também a fazer testes de sensibilidade. Então, tem dois testes que a gente faz. Um chama monofilamento, que ele é bem fininho, você vai... como se fosse um palito, assim. Você vai colocando assim no pé, na planta do pé, e vai perguntando pro cliente, você tá sentindo?
Aonde que você tá sentindo? Geralmente pede pra eles fechar os olhos, né? Onde você tá sentindo? Em que lugar que eu tô colocando? E tem um outro aparelho que a gente chama de diapasão. Esse aparelho, ele treme. Ele dá um choque. É como se fosse um choquinho, mas ele treme. E aí você coloca na planta do pé e pergunta pra ele, aonde que você tá sentindo? Parou? Tá continuando? Porque a gente vai fazer esse teste pra saber se a pessoa ali está tendo sensibilidade ou não. Né? Então, assim, vamos supor que a gente fez esse teste e percebeu que o paciente, ele tá sem sensibilidade, principalmente se já é idoso. Ou tá com pouca sensibilidade. O que a gente vai fazer? A gente vai orientar a família, né? Os filhos. Olha, ele tá com pouca sensibilidade, leva ele no médico. Fica atento, por exemplo, à meia, né? Porque a pele deles é mais fina. Então, tipo assim, a meia tem que tomar cuidado, não pode ser meia com costura, porque pode machucar. Sapato com costura, né? Às vezes prestar atenção se não entrou uma pedrinha ali no sapato, que às vezes, como eles não têm sensibilidade nenhuma, entra a pedrinha, machuca, eles não percebem, né? Então, assim, imagino que a Cleide também, mas a gente tá gostando muito, né, do curso que a gente tá fazendo, a gente tá aprendendo muito. Legal. A gente tá fazendo lá no Senac da Vila Prudente. Tem uma professora maravilhosa, né, a professora Melissa, que é muito paciente, né, com a Manda um gente. beijo pra Melissa aí. Beijos. Beijo, Melissa. É a Melissa e a gente não E a pode esquecer da Marley também. Que a Marley São também é maravilhosa. Que bom, que bom. Ia perguntar pra vocês, como funciona a questão da dinâmica disso, né? Como que o paciente sabe que ele precisa de uma podóloga nesse sentido? É exame de rotina que ele tem que fazer? Ou já tem que ter uma podóloga específica para poder acompanhar o caso? Como funciona? Então, hoje, geralmente, os médicos recomendam que os diabéticos nos procurem, né? Mas tem aquele que nem sabe que tem. Então, nós temos que estar capacitado, ser profissionais capacitados para orientar esse paciente que ele precisa cuidar do pé com podólogo. Por quê? Os sinais dormência, formigamento, fissuras, calosidade, calo, manchas no pé. Tudo isso leva a gente um histórico de que a pessoa já tem os sinais na pele, né? No próprio pé. Tem uma idade específica para começar a acontecer? Não. Nós temos 2 tipos de diabetes, que é o mellitus 1 e o mellitus 2. O mellitus 1, ele começa na infância, né? A criança não tem nenhuma porcentagem da insulina e ela tem que aplicar, fazer a contagem, né? E aplicar. E o mellitus 2, o pâncreas produz uma quantidade até mesmo razoável, mas não há a insulina não consegue atingir a célula para que faça a captação da glicose. Então, a pessoa pode tomar medicamento e viver assim muito bem. Então, quando nós atendemos um paciente, cliente, nós observamos esses primeiros sinais e também a visão, como eu já falei, e também a sensibilidade, a falta da sensibilidade. Quando chega a atingir a visão e a falta da sensibilidade, é porque essa glicose está bem avançada, a diabetes dele já está um pouco avançada. Então, a gente tem que orientar, se ele não sabe, mas geralmente quando eles chegam, os médicos já orientou ele nos procurar. Maravilha. É uma coisa também que eu sempre fico pensando, né, que a diabetes, ela vai matando a pessoa aos pouquinhos, né? Porque, principalmente quando a pessoa começa a amputar, às vezes começa de um dedinho, aí vai o segundo, o terceiro, aí vai o pé, aí vai a perna, né? Vai matando a pessoa aos pouquinhos. E a gente aprendeu lá no curso que uma pessoa, para desenvolver diabetes, às vezes tem gente que fala assim, né? Eu tava bem, fui fazer um exame, dormi, passei mal, fui no médico, acordei e tava com diabetes. Mas não, a diabetes, ela tem a ver com a alimentação. Muito com a alimentação errada, né? Que as pessoas fazem. Pode ser açúcar,
Pode ser muito carboidrato, que vira açúcar, né? E aí, a gente aprendeu que a diabetes, ela não é de um dia pro outro. Demora pelo menos uns 10 anos para desenvolver. Da pessoa fazendo as coisas erradas, comendo errado. E aí, tem pessoas que mesmo quando descobrem que estão com a diabetes, às vezes a pessoa não faz a alimentação corretamente. A pessoa não faz exercício físico. E a pessoa... Tem até gente que fala assim, eu vou morrer mesmo? Eu vou morrer? E continua tendo essa rotina ruim. Só o que acontece? A gente aprendeu que se a pessoa descobre que tem a diabetes e não faz tratamento, é um período de 2 anos para amputação. 2 anos para amputação. E se mesmo assim a pessoa amputar e ela não cuidar, são 5 anos para óbito, né? Então é uma coisa muito séria, né? Muito séria e traz muitas consequências ruins, né? Foi que nem ela falou. Uma das coisas é a perda de sensibilidade, pode afetar a visão, os rins da pessoa, né? Circulação. Tem até a questão também de uma doença que chama neuropatia, né? Que a pessoa sente dormência nas pernas, né? Então, assim, se a gente for ver, são muitas consequências, assim, negativas, né? Muitas consequências negativas. Então, é importante a gente fazer a prevenção, né? Porque foi que nem como você perguntou, como que descobre? Fazendo exame, né? No médico, fazendo os exames e depois fazendo o tratamento certinho. Atividade física, né? Quando a pessoa descobre, comendo corretamente, né? E tudo isso aí envolve cuidado. É uma situação que tem que ser bem estudada, né? Até quem tem em casa pessoas diabéticas, né? Tem que verificar, né? Se precisa de algum cuidado específico para isso, porque às vezes o hoje, né? É o momento, né? Para se resolver, que amanhã às vezes pode ser tarde. Mas agradecemos muito pela participação, tá bom, Cleide, por ter vindo aqui. Veio de longe, né? Pra poder Coitado da Cleide. Pra gente, esperou bastante, né? Não, eu que agradeço, Jefferson. Foi muito bom estar aqui, isso. né? Poder falar um pouco também da minha profissão, como agir, é algo que eu faço, eu amo, né? Comecei lá na minha infância, então é um dom maravilhoso que eu recebi e hoje eu tento ajudar as pessoas por meio da podologia. Sim, é um dom que, né, você acaba usufruindo dele para poder ajudar pessoas e pessoas, né? Com certeza. E eu não posso deixar de encerrar aqui esse programa. Eu tenho que dar um abraço. Eu tenho que dar no meu neguinho. Não acabou não. Acabou não? Não. Não acredito, vai ter que cortar. Vai continuar. Tá certo. Corta, Jeff, essa parte. Não, vai ter a continuação agora, ao encerrar a parte da diabetes, entendeu? Sério? Então vamos lá, só ver qual que é aqui, que até me perdi. Eu dando gasto aqui. Ainda bem que tá tudo em família. Ainda bem que ele vai me ver só uma vez. Então... As pedras se encontram. Ai, meu imagina. Se as pedras se encontram. Bom, Cleide, pedi pra você continuar com a gente aqui, tá bom? Tá? Tudo bem. Na programação. E aí tem um quadro, né? Onde as pessoas do Instagram comentam situações, tá? Eu vou perguntar pra Gi, mas quando você sentir à vontade, pode responder também. Tá Ok, bom? é só você olhar pra mim. Então vamos lá. Comentários do Instagram. O comentário do Instagram é o seguinte. Uma pessoa falou assim: está muito caro o seu trabalho. Eu mesmo vou passar um esmalte e tá tudo certo. Acontece? O que vocês pensam sobre isso? Né? Então, tá tudo bem. Se a pessoa gosta de fazer ela mesma, tá tudo bem. Mas tudo tem um preço. Né? Então, nosso trabalho também tem um preço, porque denota horas, financeiro e dedicação. Tempo, né? Que vocês gastam ali para poder aprender, para poder usufruir, né?
De fato, isso acontece. Bom, e no trabalho de todo mundo, né, existem momentos que a pessoa pode pensar assim, tá muito cansativo, vou desistir, eu vou para uma outra área e tal, né? Mas todo esforço vale a pena em algum momento, né? E todo esforço é valorizado não só para quem tá ali no dia a dia fazendo as coisas, mas para quem tá assistindo de longe, né? Às vezes acompanha de longe, fala, nossa, que legal, fulano de tal tá crescendo na profissão e tudo mais, né? Por isso que temos um quadro que é recado para você. E uma pessoa mandou um recado pra Gi. Não acredito, meu Deus do céu. Quem será que mandou um recado para você? Quer dizer algum nome que você acha? A avó. Não. Foi a Cris. Nada de família. Quem foi? Então, vamos pedir para colocar aí o depoimento, né? Da pessoa que é o recado para você. Olha só quem mandou o recado para você. Aqui. Ai, não acredito. Oi, Gi, tudo bem, minha linda? Olha, é com muita satisfação que eu estou Não aqui acredito. para falar um pouquinho do ser humano incrível que você é. Nós somos amigas há um bom tempo. Verdade. E você sabe que eu sempre admirei as suas qualidades. E uma qualidade que eu admiro muito é a sua determinação de buscar os seus alvos e seus objetivos. Eu me lembro que você era bem jovenzinha e a gente conversava como se você já soubesse o que queria para sua vida. E como profissão você escolheu a podologia. E, na verdade, a podologia também escolheu você. Ai, que linda. Eu vejo em você uma profissional competente, realizada. Parabéns por todo o seu trabalho realizado com muito amor. E continue sempre fazendo o que você ama. E sucesso na sua carreira, sendo essa linda. podóloga maravilhosa. Um grande beijo. Linda. Amo você. Ai, eu também. Nossa, já só conseguiu até a Selma. Esperava por isso? Não. Pode agradecer a Selma Ai, ali. eu te amo. Que linda. E é legal quando a gente vê que pessoas estão olhando, né, por nós, né, mesmo que de longe, assim, né. É que hoje em dia é tão corrido que não tem como a gente estar junto o tempo todo. Até a gente que é da mesma família, a gente não consegue se encontrar sempre, né, Verdade. como era antes. Mas sempre de longe a gente vai se olhando, nossa, que legal, isso aqui, dá uma curtida, conversa um pouquinho, né, e vida que segue, né. Sério? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como que vocês são como clientes? Vocês são aquelas clientes exigentes, clientes chatas? Como que vocês são? Já pararam para pensar? Eu sou muito exigente. Eita. Eu sou chata. Eu sou. Porque eu acho assim, eu não sei, né? A gente não pode julgar as pessoas pela gente. Mas assim, eu sou muito detalhista. Eu gosto de fazer as coisas bem feito. Então, quando alguém tá fazendo alguma coisa em mim, eu quero que seja bem feito, eu quero que seja perfeito, né? Sim, Tanto assim que você vai no profissional, eu sou assim, se eu gostar daquele profissional, eu não deixo mais. Pode estar onde tiver, eu vou atrás. Eu também. Agora, se for um profissional ruim que eu não gostar, aí eu não volto mais. E eu falo também, se eu indico, vai. Ou então não indico, falo, não vai porque é horrível, eu já falo. Não é? Tem que falar a E verdade. assim, quando a gente gosta do trabalho da pessoa, não importa o preço, A gente paga. não é? Você paga, porque Verdade. você vai ver o resultado. Uhum, Então, meu trabalho é de excelência. uhum. Eu realizo um trabalho de excelência. Por quê? Porque eu não quero aquele cliente só aquela vez na minha... Eu quero que ele volta. Isso. Eu quero que ele esteja todo mês comigo, Sim. né? E eu realizando um trabalho de excelência, ele com certeza irá voltar. Então, hoje eu tenho cliente que está comigo desde 2011, né? Onde eu trabalhei. E se eu voltar lá para trabalhar de novo, com certeza eles vão voltar a passar comigo. Maravilha. Então, é isso que é o importante Sim. para nós. Acaba criando elos, né?
Exatamente. Maravilha isso, maravilha. Então, aproveitando a deixa, eu pedi para cada um de vocês olhar para essa câmera aqui e aí vocês vão vender o produto de vocês. Vão falar o que vocês fazem, onde vocês atendem, né? Para as pessoas procurarem vocês para poder, assim, né? Então, eu sou podóloga, atendo no meu espaço lá em Ferraz de Vasconcelos. Foi como eu falei aqui, gosto de prestar um serviço com excelência, uma coisa bem feita, né? E, deixa eu ver, estou aberta aí. Se caso vocês queiram, né, fazer algum atendimento, estou aberta. Isso, maravilha. Cleide? Então, eu presto serviço no espaço Mary Assis, lá em São João Clímaco, no Ipiranga, onde eu atendo de quinta a sábado, né? Muito bom estar lá com as meninas e presto um serviço de excelência, com qualidade e uma prestação de serviço maravilhoso. E se vocês quiserem, né, eu tô lá. É só nos contatar. Tem espaço na agenda para vocês. Maravilha. E agora convido o pessoal também a curtir, né, o Instagram, a acompanhar o YouTube, gente, ó. Não pode sim. Gente, não percam, hein, gente? Ó, não é porque eu tô, não, mas tá muito bom. Isso mesmo, tá? Tá muito maravilhoso o conteúdo e curta bastante o nosso Pode Sim, porque nós queremos Podemos alcançar. sim, né? Podemos sim e queremos podem. alcançar muito mais do que a gente já tem alcançado. Exatamente. Obrigada. Isso. Bom, já finalizando aqui, queria agradecer a presença de vocês por terem vindo, né, Cleide, por ter disponível, né, disponibilizado a agenda aí, né, para poder falar um pouquinho sobre diabetes, né? Não tem do A quê. Gi A que... gente que agradece. Mas nós que E agora, pode? agradecemos. Aham. Ah, Agora então. tá finalizando, calma aí. Tá ansiosa. A Gi, que além de ser minha prima, sempre foi amiga de sempre, né? É. Acho que a primeira acho que não tenho certeza, a primeira referência de amizades que eu tive foi com elas. Ela, as irmãs dela, e até hoje nós somos muito unidos. Independente de tudo que possa acontecer, nós nos mantivemos sempre juntos, né? É verdade. Esse Sempre, neguinho aqui sempre, eu não deixo sempre. nunca. E com certeza não poderia faltar aqui, né, para poder falar sobre, né? E aí, vocês que ouviram, né, as histórias aqui hoje, aí vamos pedir que vocês agora acompanhem Revivendo a Cena, onde vocês vão ver como que foi aquela situação que a Gi contou pra gente, com aquela pessoa que queria puxar o alicate dela, né? Vamos ver como é que ficou isso, como deveria ter acontecido e como aconteceu de verdade, tá bom? Agradeço vocês aí e fiquem agora com Revivendo a Cena. Ô, dona Gislaine, pera, ó, não é assim que eu gosto, não. Esse cantinho aqui eu gosto de bem fundo, ó, presta atenção aqui, ó, você vai cortar aqui assim, ó, pega no cantinho, você vai virando, ó. Você não tá gostando, Gislaine? Não, Gislaine, aqui, ó, por favor, ó. Essa parte aqui também, ó. Tá vendo essa parte? Eu não gosto assim, ó. Pega aqui, ó, do comecinho, por favor. Nossa, será que vai demorar muito? Tem tanta coisa a gente poder fazer ainda. Não, Gislaine, deixa eu fazer, licença. Ó, vou fazer, fica vendo como que eu faço, tá bom? Ó, essa parte, essa aqui também, ó. Essa aqui que sobrou, vê se você consegue fazer. Não tô gostando. Não tô gostando. Ai, meu Deus, viu? A Gislaine ficou quanto, Gislaine? Quanto que ficou? R$50. R$50, tá bom. Vou mandar o Pix pra você, tá bom? Ai, licença. Obrigado, viu? Gostei, viu, Gislaine? Ficou muito bom. Gente chata. Hoje, essa parte aqui, tem como você fazer... É que aqui, ó, nessa partezinha tem um defeito, não sei o que acontece. Se puder colocar um pouquinho mais fundo, tá bom? Só pra... Tá, eu vou tentar. Tá. Eu não vou tirar muito fundo, porque não pode tirar toda. Não, você que é profissional. Senão inflama, né? Ah, eu posso te sim. cortar aqui, Aham. ou também não posso tirar tudo. Vou usar bactérias, mas eu vou
Tá? Então, já ouvi falar sobre isso. Eu vou tentar fazer aqui o meu melhor. Tá, não, pode fazer. Você que é profissional. Só dê um toque, porque, né? Mas a pessoa não sabe, né? Vê se assim ficou melhor. Tá ótimo, perfeito, é isso mesmo. Pode continuar, tá bom? Gente, vocês já podem fazer um teatro. Vamos falar, vamos enviar um vídeo lá pro broadcast Não é? e vocês trabalhar lá com os irmãos, ó. Como sempre, Ah, tá, entendi. Pra você me conhecer.